Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política. A gente conversa com o prefeito reeleito de Mongaguá, Márcio Cabeça. Tudo bem, Cabeça? Seja muito bem-vindo ao ND. Prazer. Parabéns. Obrigado pelo carinho. Prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Nesse programa de tanta audiência, né? Em toda a nossa região metropolitana. Mongaguá não é diferente. Quando a gente fala que vem aqui, várias pessoas mandam um abraço lá para o Roberto. Pode deixar que será dado um abraço. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada. Prefeito, falando um pouquinho sobre a eleição desse ano, o que pode falar sobre essa corrida eleitoral apertada? Eu acredito que foi, mais uma vez, a democracia, essa questão do cidadão cada vez mais consciente, cada vez mais querendo aquilo que ele quer para a sua cidade, que ele quer para a região. Foi muito claro isso, né, em todas as eleições aqui da Baixada Santista, da região metropolitana, mas em especial em Mongaguá, para mim, foi uma eleição totalmente diferenciada. Eu disputei 5 eleições já na minha vida, graças a Deus ganhei as 5, e o mais importante, né, toda eleição com uma votação maior do que a que eu tive na anterior. Então isso para mim mostra sim a confiança, a credibilidade. E essa de uma forma especial por tudo aquilo que eu passei em 2018, por tudo aquilo que falaram, por tudo aquilo que jogaram, né, em todos os setores aí. Então para nós aí com muita humildade eu encaro esse resultado, um compromisso ainda maior com a nossa cidade, né, mas principalmente ela é uma eleição diferente sim, porque só eu sei o que eu passei naquele período. E eu acredito que a confiança do eleitor, a confiança do morador de Mongaguá nos recolocando para governar a cidade mostra que realmente tudo aquilo passou de uma fase lá, infelizmente, de golpes, de tudo aquilo que mostrou o ano de 2018, para uma realidade diferenciada de uma população que viu um trabalho em menos de 2 anos sendo feito com muita seriedade, com muito compromisso com 56 mil moradores de Mongaguá. Então a gente fica muito feliz ao mesmo tempo para poder fazer aí 4 anos ainda mais intensos. E eu tenho certeza que nós faremos aí os 4 melhores anos da cidade de Mongaguá, com muitas obras, com muitos investimentos, atendendo aos 56 mil moradores da nossa cidade. Na última vez que o senhor esteve aqui no nosso programa, a gente estava nessa fase conturbada, né, da sua trajetória da cidade de Mongaguá, agora um pouco mais leve, eu diria bem mais leve, né, leve. Prefeito, bem mais tranquilo. Agora, todo esse histórico, prefeito, o senhor chegou a ser afastado, a Câmara cassou o seu mandato, depois o senhor voltou através de uma decisão do STF. Como é que ficou a sua relação com os vereadores desde então? Eu acredito, no primeiro momento, né, quando teve o primeiro afastamento, eu sempre falei isso, eu não culpo ninguém o primeiro afastamento. Foi afastado perante a justiça, provei na mesma justiça que não tinha nada a ver com aquilo tudo que estava acontecendo e voltei ali depois de 1 mês e meio, 2 meses para governar a cidade. O segundo não, o segundo eu falei inclusive aqui no seu programa, isso fica marcado sempre depois daquele programa, muitas pessoas me procuraram depois daquele programa, porque eu sempre procuro ser muito sincero, falar aquilo que acredito e falei sim, que era um golpe que a Câmara estava dando, tendo em vista que eu voltei por uma decisão provando toda a minha inocência. Inclusive, vereadores na época falaram, né, que não tinha nada realmente contra mim, mas que ia caçar, que era uma questão política. Eu falei, aí não é justo com a população, não é justo com todos aqueles... E conseguiram fazer um trabalho muito forte, inverso, até por tudo que aconteceu, mas como se não fosse legítimo, né? Naquele momento eu assumi a cidade, muito pelo contrário. Eu era vice-prefeito e o vice-prefeito ele vai assumir justamente na ausência do prefeito. Então eu tive lá uma eleição, eu disputei uma eleição na época, fui eleito e reeleito vice-prefeito, então era um direito sim de nós fazermos o melhor para a cidade de Mongaguá. Houve obviamente um estresse muito grande com a Câmara, eu tive na época apenas 4 vereadores, né? Na verdade 5 vereadores ficaram do meu lado, eles afastaram um vereador para não votar naquele período em mim. E aí surgiu a cassação, foi essa questão que a gente abordava, porque eu falava, eu não era prefeito, eu era vice-prefeito, né? Eu não assinava nada, não fazia nada, não tinha nada, o meu ato ele era político, então qual o crime que eu poderia ter cometido com aquilo? Então depois disso aí a gente, obviamente, voltou, eu fui procurando todos os vereadores, disse, olha, não vou dizer que não existe uma mágoa, não vou dizer que não existe porque vocês pisaram em algo que não é verdadeiro, falaram muita coisa que não é verdadeiro e bem ou mal as pessoas esquecem muitas vezes que também nós temos família, nós temos filhos que assistem tudo isso, que passa por todo esse sofrimento. Mas eu disse que o amor pela cidade de Mongaguá era maior que tudo, né? Então nós tínhamos que ter, acima de tudo, não as questões partidárias, mas a questão de governar para a cidade de Mongaguá. E fiz o convite para mesmo aqueles que, por aquele período lá, ou induzido, ou no movimento caloroso daquilo que estava acontecendo, caçaram o mandato na possibilidade de fazermos algo de uma junção para a cidade de Mongaguá. Muitos entenderam, né? Então isso foi bom para a cidade de Mongaguá. A cidade aí, em menos de 2 anos, teve 207 obras em andamento, um trabalho muito forte em todos os setores.
para atender realmente o morador de Mongaguá. Esse era o meu grande objetivo. Não tinha pretensão nenhuma de vir candidato, por tudo que eu passei, foi um sofrimento muito grande. E no decorrer da passagem, principalmente pelos ataques, pelas ofensas, ataques assim infundados, de ofensas muitas vezes levianas, isso fez com que a gente falou, então já que está assim, vamos disputar isso aí, vamos mostrar que não é nada disso, vamos fazer realmente a cidade que a gente quer, a cidade que eu nasci, a cidade que eu crio os meus filhos, a cidade que eu sou loucamente apaixonado pela cidade de Mongaguá. Então, acho que isso demonstrou. E aí teve um amadurecimento muito grande da minha parte de dizer, olha, não vou levar para a política a minha mágoa, não vamos levar para a cidade isso. Vamos fazer com que a cidade cresça, independente do que aconteceu. Então, os vereadores realmente entenderam isso, não todos, né, mas a maioria entendeu isso e a gente conseguiu fazer 2 anos muito promissor. A cidade, ela avançou muito nesses 2 anos aí, eu tenho certeza que vai avançar muito mais perante os 4 anos. Importante essa articulação política, então, né? A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre a cidade de Mongaguá. É um minutinho, volto já já. O seu presente de Natal já chegou na TIM. É isso mesmo, você já pode aproveitar descontos incríveis em smartphones e curtir o Natal com muita internet. O Samsung A01 está com preço imperdível de R$ 1.199 por a partir de R$ 599 nos planos TIM Controle elegíveis. Isso mesmo, Samsung A01 a partir de R$ 599. Curtiu? Então já prepare a sua ceia e a árvore de Natal para tirar aquela foto de celular novo. Não perca tempo. Garanta já o seu Samsung A01 para mandar muitas mensagens, fotos e vídeos para toda a família neste final de ano. É o presente de Natal que você estava sonhando. Na TIM você encontra as melhores ofertas de fim de ano e garante um smartphone novinho a partir de R$ 599. É muita vantagem e muita internet para você aproveitar. Acesse o site tim.com.br e saiba mais. TIM, imagine as possibilidades. O Holiday está de volta. Nosso assunto de hoje é a cidade de Mongaguá e eu converso com o prefeito reeleito Márcio Cabeça. Prefeito, a gente falando ainda da questão da eleição, foi um resultado apertado, né? A gente teve aqui, o senhor 45,49% contra 39,97% do Rodrigo Casabranca, do PSDB. Foi mais disputado do que o senhor imaginava? Eu acredito que não, até pelo histórico do que eu passei, sendo muito próximo, né? Que nem eu repito de novo, foram menos de 2 anos de tudo aquilo que jogaram, que inventaram, tudo. Então eu considero aí um resultado muito bom, muito favorável para a nossa população por vários aspectos. O primeiro, da forma que eu assumi. Nós assumimos aí com quase 87% de rejeição naquele período de tudo aquilo que aconteceu e jogou. E você ter uma virada nessa forma, e de várias formas. Primeiro, porque é a maior votação da história de Mongaguá para um prefeito. Nunca nenhum prefeito teve 14 mil votos. Segundo ponto, como é um turno só e sempre divide a cidade, em percentual também foi o maior percentual da história do município de Mongaguá. Nenhum prefeito teve esse percentual de votação. Então, a gente fica assim, muito orgulhoso, fica muito feliz, com muita humildade, porque eu sempre falo isso, né? A eleição para mim acabou 5 horas da tarde no dia 15 de novembro. Agora não é governar apenas para os 14.046 votos, que com muito carinho e com muito orgulho, né, eu recebo essa votação histórica da cidade, mas é governar para 56 mil moradores que moram na cidade, para os mais de 300 mil turistas que frequentam a cidade de Mongaguá. Então, eu encaro aí uma votação muito forte, uma votação diferenciada por tudo que foi histórico. E se nós percebemos a nossa região, prefeitos que não teve esse problema e não teve o percentual de voto que eu tive. Então, em termos regional, também mostra que mesmo com todas as dificuldades, com todos os problemas, ainda foi a maior votação aí de toda a história e um percentual bem acima em relação às outras cidades, né? Então, isso eu acho que nos mostra que a nossa responsabilidade aumenta ainda mais, né? Porque eu recebo isso com muito carinho e a confiança desse eleitor, porque você ter aí praticamente a aceitação da metade da cidade, tendo em vista que tinha 5 candidatos disputando a eleição, acho que isso nos traz aí uma responsabilidade, mas muito acima disso, um sentimento de gratidão às pessoas que confiaram e acreditaram no trabalho, né? Eu deixei de lado ataques, ofensas, não embarquei nessa, não ataquei ninguém, não ofendi ninguém,
fui mostrando um trabalho que eu acho que é com isso que o eleitor ganha. Essa política está ultrapassada do ataque, das ofensas, e ficou marcado isso na cidade de Mongaguá e comprovado. Eu acho que enquanto você ataca Algumas e ofende... cidades da região ainda não entenderam isso, não né? captou, Ainda né? não. Então, eu acho que a gente tem que continuar assim, trabalhando, mostrando obra, mostrando projeto, mostrando realizações, porque aí todo mundo vai ganhar, né? Não é o partido A, o partido B, ou meia dúzia de políticos. Eu acho que a gente conseguiu demonstrar isso e saímos aí, tanto eu como o meu vice, Rafael Redó, de uma vitória muito importante aí para a cidade de Mongaguá, de fazer mais 4 anos de muito trabalho e de muita seriedade. Prefeito, vamos falar sobre alguns tópicos, então, importantes para a cidade de Mongaguá. Turismo, por exemplo. A gente sabe que a cidade tem muitas casas de veraneio e durante a pandemia deve ter sofrido muito economicamente, né? Qual foi o impacto da pandemia no setor econômico da cidade de Mongaguá? E pensando agora para o verão no turismo, o que está previsto para esses próximos meses? A gente acredita, sim. Foi um ano totalmente diferenciado para o mundo. Eu acho que a pandemia serve para termos um alerta também de tudo isso que está acontecendo, né? Peço muito a Deus, eu que sou muito temente a Deus, para a padroeira da nossa cidade, Nossa Senhora Aparecida, que passe à frente realmente toda essa dificuldade. A própria prefeitura, ou melhor dizendo, todas as prefeituras sentiram muito. O caso de Mongaguá, caiu uma arrecadação de mais de 40% da arrecadação do orçamento da cidade. Isso se tratando de um período, quando você cai a arrecadação e não tem despesa, legal. Mas você cai a arrecadação no momento que você tem que ter mais médico, teste rápido, contratar. Então, foi realmente um desafio muito grande para nós. Mas nós acreditamos que fizemos um trabalho bem feito em questão da pandemia. Tanto é que a cidade, com menor número de casos, menor número de mortes, a cidade realmente se comportou. Agradeço todo o pessoal da saúde, toda a nossa equipe, outras pastas que acabaram ajudando. E agora é olhar para frente. Acho que olhar para frente é você criar aí alternativas diferenciadas. Mongaguá tem feito isso. Grandes empresas têm ido para Mongaguá, têm se instalado mesmo na pandemia. Então, a gente que mostrou muito forte uma construção civil que vem crescendo cada vez mais e nós vamos continuar investindo nessas questões. É um período complicado porque nossa região ela vive do turismo, ela depende lá dos shows, ela depende de eventos para poder marcar e atrair esse turista que vem para cá. E esses eventos eles vão estar aí praticamente impossíveis de se fazer, né? Prova disso foi o aniversário da cidade de Mongaguá que aconteceu há poucos dias e nós tradicionalmente sempre tivemos eventos, shows, não conseguimos fazer com que esse evento acontecesse, mas eu falei que o mais importante é celebrar a vida. Então nós entregamos obras, estamos entregando ainda muitas obras para a cidade e eu acho que o potencial que nós temos que aproveitar, todo mundo se precavendo, máscara, álcool em gel, tomando cuidado maior. Eu acredito muito que a nossa região ela vai aquecer mais do que foi até no passado, porque como você está aí, muitas pessoas evitando viagens para o exterior, muitas pessoas evitando viagens para outros estados, a tendência é descer aqui para o litoral sul, a tendência é descer, no caso, para o litoral norte. Porque nós temos que ter estrutura preparado para isso, tanto na área da saúde, como também em toda uma condição de poder receber esses turistas e manter o equilíbrio dos pontos turísticos que nós temos já em toda a região metropolitana, mas principalmente falando agora da cidade de Mongaguá. Então, nós estamos se preparando cada vez mais, trabalhando para que possamos realmente atender isso, mas sempre preocupado em proteger a vida, sempre preocupado de fazer com que a economia aqueça, mas também que nós não perdemos para a questão de você ter uma economia forte e morrer pessoas. Precisa então, equilibrar, né? Saúde e economia precisa... Muito, tem que ter um equilíbrio muito forte nesse momento, acredito até, temos aí um resultado mais eficaz em termos de vacina, tudo quando tiver uma coisa mais controlada. Eu acho que nós não ainda vencemos essa questão do vírus, então é muita responsabilidade, eu acho que não vou dizer inventar, mas ter criatividade para poder receber o turista, ter uma economia mais forte e, ao mesmo tempo, cuidar da questão da saúde. Recentemente, o prefeito do Guarujá anunciou algumas medidas mais rígidas, principalmente em relação à praia, por conta do aumento dos casos de Covid. Isso ainda não chegou na cidade de Mongaguá, não tem essa necessidade ainda de ter atitudes mais enérgicas em relação a isso? O que a gente tem trabalhado muito é a conscientização. Eu acho que é um vírus que ficou claro que nós não vamos vencer ele simplesmente com atos administrativos. Eu vejo muitas vezes, mesmo no início da pandemia, que deixou todo mundo em choque, todo mundo louco, você tem lá uma guarda municipal, você tem um pessoal trabalhando, e aí quando você passava, o cara estava na praia, você tirava. Só que a guarda tem que andar. Quando ela saía, o pessoal voltava. Sim. Então, ou seja,
ou nós temos que ter a conscientização de dividir, né, ter um equilíbrio do poder público com sociedade, principalmente o comércio do litoral, o comércio que ele depende do turismo, dele entender que, olha, se o cliente chegou lá sem máscara, não atenda. Não atenda porque é para o bem do cliente e para o bem do funcionário dele, para o bem do comércio dele e para que nós possamos manter tudo isso aberto. Eu não critico a atitude do Guarujá, cada prefeito tem a sua forma de administrar, tem a sua forma de agir, porque é sobre nós que cai realmente a grande responsabilidade, por mais que nós temos um governo do Estado, temos um governo federal, o calcanhar de Aquiles é no município, as cobranças sempre recaem sobre os prefeitos, então a gente está tentando ainda controlar essa atitude, buscando uma conscientização, fazendo com que as pessoas entendam dessa importância e, obviamente, e aí sim, aquele comércio que não se adequar, aquelas pessoas que também não se adequar, você fazer uma pressão ali em cima e tomar as medidas necessárias ali, se tiver que fechar o comércio da pessoa, para poder realmente fazer com que sirva de exemplo para os demais. Então, não é que nós queremos fechar, queremos dar multa, não é nada disso, mas nós queremos que tenha aí essa participação e essa entrega, tanto do morador como da administração pública e do comércio local. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar então um pouquinho mais sobre a cidade de Mongaguá. A gente volta em um minutinho. ND está de volta. Nosso assunto de hoje é a cidade de Mongaguá e a gente conversa então com o prefeito reeleito Márcio Cabeça. Prefeito, a gente está falando sobre algumas atitudes que precisam ser tomadas em relação à pandemia e quem sofreu bastante foi o setor da educação, né? As escolas, os alunos, os professores, enfim. Uma das suas propostas é zerar a fila de espera por vagas em creches. Gostaria de entender um pouquinho o tamanho dessa fila e como que isso vai ser feito. A gente estava falando antes sobre a questão da demanda, né? Aumentou muito a demanda na questão da saúde, da educação provavelmente também. As pessoas perderam o emprego, vão precisar muito dessa força aí do poder público. Então, como equalizar essa questão? Eu acredito que nós começamos isso até antes da pandemia. Criamos alguns atributos necessários com o Departamento de Educação do município, criamos a fila, ela é organizada por ordem de chamada e publicada via internet, então não tem aquele negócio mais de passar na frente, todo pai e toda mãe acompanha ali. Mesmo assim, é uma fila muito grande, de 900 crianças, por tamanho de Mongaguá, ela é muito grande. Então, nós já iniciamos o trabalho, entregamos uma creche moderna, diferenciada, que é a creche Tia Dita, lá no bairro do Primavera. Já começamos a construção de uma nova creche ali no Santa Eugênia, para poder também fazer e atender ali pelo menos mais 100 crianças. Então, o intuito nesses 4 anos é a gente conseguir construir pelo menos mais, fora essas duas, uma que já entregamos e a outra que está em construção, entregar pelo menos mais 3 creches para o município. Eu acho que com isso a gente conseguiria esse fato inédito, acho que na região e principalmente no município que há anos sofrem com essa questão. Creches modernas, preparadas para poder atender a nossa população e os nossos pais. Em termos de segurança, também está previsto investir na ronda ostensiva municipal e também construir o canil da guarda municipal. A ideia é aumentar o número de agentes da ROMU? A ROMU ela foi criada no nosso governo em menos de 2 anos. Nós temos 2 equipes, eu quero chegar em 4. Ele é realmente profissionais preparados, passam tudo por uma capacitação diferenciada. Como fizemos lá em Nuntinho, os coletes balístico, arma taser, central de monitoramento. Estamos agora ampliando para que o guarda municipal possa ter também arma letal, mas com todo um preparo, com todo um diferencial para poder atender. Então a ideia é aumentar pelo menos mais 2 equipes, com isso nós teríamos aí uma condição melhor de fazer uma ronda mais ostensiva, mais segurança para o morador e também para os turistas da cidade de Mongaguá. Ok, prefeito, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, parabéns aí pela eleição e sucesso. Obrigado mais uma vez, que Deus nos abençoe e continue iluminando o nosso caminho para fazer o melhor para a nossa cidade e, em consequência, para a região metropolitana. Muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.